Será que a máscara PFF2 realmente é a melhor para se proteger do Covid? Qual a máscara mais indicada? Assista esse vídeo até o final para descobrir. E realmente vou usar Coca-Cola para testar as máscaras. Você vai entender por quê. Para escolher uma máscara, a gente precisa primeiro saber contra o que a gente está se protegendo. Basicamente, a máscara funciona como uma teia de aranha. Ela vai capturar o que a gente quer e deixar o ar passar. O coronavírus é muito pequeno, mas ele não sai voando sozinho por aí. Quando a gente fala ou tosse, solta gotículas e aerossóis no ambiente. E é aí que o vírus pode pegar carona. Então a transmissão pelo ar pode acontecer quando essas partículas entram nos nossos pulmões. Mas qual o tamanho dessas partículas? O tamanho varia muito, de 0,1 a 1000 micrômetros, ficando principalmente entre 2 a 24. Só para você ter uma ideia de quão pequenos são 2 micrômetros, se 2 micrômetros fossem o tamanho dessa bola de tênis, esse lápis seria maior que o Everest, a montanha mais alta do mundo. A diferença entre as gotículas e o aerossol é o tamanho. As gotículas são mais pesadas, então elas viajam de 1,5 metro a 2 metros e caem no chão. E é para se proteger das gotículas que serve o distanciamento social, aqueles face shields e as barreiras transparentes que você vê por aí. O problema é que o coronavírus também pode ser transmitido por aerossóis. E por serem mais leves, ficam flutuando no ar por um bom tempo. E nesse caso, só o distanciamento, face shields e etc. não resolve. E é aí que entra a máscara. Mas qual máscara? Peguei as mais comuns de se encontrar por aí. Duas marcas de PFF2, que é a sigla para peça facial filtrante número 2, que filtra acima de 94% das partículas de 0,3 micrômetros. Ela é equivalente à N95, que é um padrão americano, com eficiência acima de 95%. A PFF1, a diferença dessa para a PFF2 é a capacidade de filtragem. Ela tem uma capacidade menor, de no mínimo 80% das partículas. Peguei também duas máscaras cirúrgicas, feitas de polipropileno. Peguei uma de tecido, que parece algodão, outra de tecido, que na embalagem não fala o material, mas parece que tem algum composto meio elástico. Uma máscara de tecido lavável azul. E por último, turbinei a máscara de algodão com TNT. Vamos para o nosso primeiro teste, que é para ver a eficiência. Para ver o quanto essas máscaras conseguem capturar dessas partículas. Para isso, vou usar um cigarro. E por que um cigarro? As partículas da fumaça do cigarro têm entre 0,1 a 1 micrômetro, principalmente entre 0,2 e 0,25. Então é um tamanho bom comparado com as gotículas e aerossóis. Peguei um aspirador de pó comum, coloquei um papel filtro de café no meio desse cano, um cigarro nessa ponta e a máscara entre eles. A ideia é ver o quanto que a máscara segura das partículas do cigarro. Primeiro vou testar sem nenhuma máscara, como controle. Olha como ficou o filtro de café, sem nenhuma máscara. Agora vou testar as máscaras. Vamos ver os resultados. Essas aqui são as duas máscaras diferentes de PFF2. Essa aqui é a PFF1. Essas duas são as máscaras cirúrgicas. Essa de baixo é de tecido. Essa é de tecido com a fibra meio elástica. Essa de algodão. Essa aqui é com TNT no meio de tecido de algodão. E esse é o controle. Dá pra ver que quase não deu diferença entre as máscaras de tecido. O que se saiu melhor foram as máscaras PFF2, o que não é novidade. A PFF1 filtrou melhor que a de tecido. Agora, o surpreendente foi a eficiência das máscaras cirúrgicas, que filtraram tão bem quanto as PFF2. E por que esses dois tipos de máscaras conseguem filtrar tão bem? Vamos examinar para descobrir. As PFF2 e as cirúrgicas têm no mínimo 3 camadas. Será que o segredo é o número de camadas? Essa de tecido azul tem 3 camadas e a PFF1
também tem 3 camadas e não se saíram tão bem nos testes. Vamos ter que olhar mais de perto, vamos colocar no microscópio para ver. Olhando uma PFF2 que filtrou a fumaça do cigarro, dá para ver que o elemento filtrante é a camada do meio. No microscópio dá para ver que ela é bem fechada. A camada de cima e de baixo tem aberturas maiores. A camada filtrante da máscara cirúrgica também é bem fechada. As camadas de cima e de baixo também com aberturas grandes. Parece que essas camadas servem mais para segurar e proteger a camada que vai filtrar mesmo. Agora vamos ver a de tecido azul. As camadas de suporte bem abertas também. Agora a camada filtrante é mais aberta que a PFF2 e a cirúrgica. Se eu acender a luz embaixo, dá para ver que passa bastante luz. Vou acender a luz com a PFF2. Olha a diferença. Vamos ver as duas de tecido. Dá para ver que elas têm as fibras mais organizadas. É bonito, mas não é bom. Olha o que acontece quando acende a luz. Dá para ver que tem esses vãos por onde passam as partículas. São buracos bem pequenos que você quase não enxerga sem o microscópio. Mas você viu como o aerossol é bem menor que isso e passa tranquilamente. As máscaras PFF2, além de serem mais fechadas, têm 2 trunfos. Elas não funcionam apenas como uma peneira. Ela é feita de um material eletrostático que atrai as partículas bem pequenas. O princípio é o mesmo de quando você esfrega uma bexiga na blusa e coloca perto de um fio de água. Olha como atrai. E dá uma olhada no que acontece quando aproxima a máscara de um pouco de pimenta. Dá para ver o pozinho sendo atraído. As máscaras cirúrgicas que testei são feitas de polipropileno e tem também essa característica. O outro trunfo é que a camada externa da PFF2 é hidrofóbica, ou seja, ela repele a água. Olha o que acontece quando pinga umas gotas de água. As máscaras cirúrgicas também tiveram o mesmo resultado. Olha o que acontece quando pingo água nas máscaras de tecido. Elas acabam chupando a água. As que filtraram melhor foram as PFF2 e as máscaras cirúrgicas de polipropileno. Mas só filtrando bem já garante que a máscara seja boa? Não, por isso vamos para o segundo teste, que é para ver se dá para respirar bem com a máscara. Não adianta nada ter um negócio que segura tudo, mas não te deixa respirar. Para fazer esse teste, peguei esse trilho de trem, uma bola e um tubo com encaixe para colocar um pedaço da máscara. A ideia é soprar aqui para ver a distância percorrida pela bolinha. Quanto mais fácil o ar passar, mais longe a bolinha vai. Vamos ver o resultado. As PFF2 foram as que as bolinhas correram a menor distância. As de tecido foram um pouco melhor e não deu muita diferença para a PFF1 e uma máscara cirúrgica. Só a outra máscara cirúrgica que testei que passou bem mais ar. Nem deu para medir porque a bolinha ultrapassou o final do trilho. Esse teste mostra que é mais difícil respirar com as PFF2. Se você não estiver acostumado, pode sentir um pouco de incômodo, mas você se acostuma com o tempo. Agora você pegou uma máscara que filtra bem e dá para respirar. Já é suficiente? Ainda não. Então vamos para o terceiro teste, que é da vedação. Esse teste é ainda mais complicado para fazer, porque vai depender do formato do seu rosto. Bom, eu tentei fazer esse teste caseiro aqui. Peguei uma máscara, um umidificador para gerar vapor de água e um tubo para direcionar esse vapor para o nariz. Aí botei uma bexiga com água para deixar do tamanho de uma cabeça média e coloquei as máscaras. As máscaras cirúrgicas vazam mais pelas laterais do que as PFF2, que tem um formato mais anatômico. Elas são mais indicadas para profissionais da área da saúde, para se protegerem de gotículas ou contra respingos de sangue. Mas elas não protegem contra os aerossóis, mesmo que a filtração delas seja excelente, como a gente viu no primeiro teste, por causa dessa má vedação. E por isso elas não são consideradas como EPIs ou equipamentos de proteção individual, e daí não precisam ter o certificado de aprovação ou CA. Todo EPI obrigatoriamente tem que ter o número do CA gravado em algum lugar, e as PFF2 e PFF1 são considerados EPIs e obrigatoriamente tem que ter esse CA. Com esse número quer dizer que elas foram testadas e aprovadas por uma entidade credenciada. Então, se você comprar uma PFF2 ou PFF1,
dá uma olhada nesse número. Ele tem que estar em algum lugar gravado. Às vezes é no elástico ou na própria máscara. Inclusive, você pode consultar esse número para ver se é válido ou não. Vou deixar o link aqui embaixo, onde você pode consultar. As máscaras cirúrgicas, por não serem consideradas EPIs, não precisam ter esse CA. Elas precisam ser fabricadas seguindo alguns critérios, como serem feitas de não tecido e precisam ter um elemento filtrante com uma eficiência mínima, mas não precisam passar por uma aprovação. O que é esse não tecido? O que geralmente é utilizado é o TNT, ou chamado de tecido não tecido, que pode ser feito de vários tipos de materiais, mas normalmente em máscaras são utilizadas o polipropileno. Você consegue encontrar esse TNT em lojas de embalagens. Alguns especialistas recomendam até colocar no meio de 2 camadas de tecido como um elemento filtrante. Eu fiz esse teste, mas não foi muito bem. Isso acontece porque esse TNT pode ser fabricado de várias formas e densidades. Por exemplo, essa máscara cirúrgica é feita com um elemento filtrante com 50 gramas por metro quadrado de densidade. Então a eficiência na filtragem vai variar muito. Agora vamos para o último teste, com a Coca-Cola. Com esse teste, dá para ver tanto a vedação como a filtração da máscara. Peguei o umidificador de novo e coloquei Coca-Cola ao invés da água. Aí ela vai gerar um aerossol com gotas de Coca-Cola. Se você colocar a boca e o nariz, dá para sentir o cheiro e o gosto de Coca. Com as máscaras, diminuiu um pouco o cheiro e o gosto de Coca. Não deu diferença entre as máscaras de tecido, a PFF1 e as cirúrgicas. Dá para ver que a PFF2 segura melhor, mas mesmo assim ainda passa um pouco. Não deu diferença entre as marcas que testei. Testei uma marca de PFF2 que tem muita gente recomendando, a PFF2 da 3M Aura. Não vi muita diferença. A vantagem dela é que tem essa parte que parece meio emborrachada, que veda melhor e é mais confortável. Uma das PFF2 que testei foi pior, mas é por causa do elástico que ficou meio frouxo. Resumindo, a máscara recomendada para se proteger de aerossóis em ambientes fechados realmente é a PFF2. As máscaras cirúrgicas, apesar de filtrarem bem, não têm uma vedação boa. E as de tecido não filtram muito bem essas partículas tão pequenas. Mesmo que se fale que ela tenha propriedades antimicrobianas, antibacterianas, antifúngicas, antivirais, isso não quer dizer nada. O mais importante na máscara é a capacidade de filtração dela. Não adianta nada ela matar os vírus que ficam na máscara, mas deixar passar a maioria. Então, se você quiser ter certeza que está comprando algo testado e aprovado, eu indicaria comprar uma máscara PFF2 com o número de CA válido, porque com isso quer dizer que ela foi testada e aprovada por uma entidade credenciada em relação a todos esses critérios de filtração, vedação e facilidade de respiração. Existe a PFF3 também, que filtra acima de 99%, é melhor até que a PFF2, mas é mais difícil de ser encontrada e provavelmente mais cara. Mas o importante é ver se a máscara PFF2 que você está usando está vedando bem no seu rosto. Esse é o único teste que você precisa fazer em casa, porque se não estiver bem vedada, cai muito a eficiência dela, e os formatos e tamanho dos rostos variam muito. Para fazer o teste em casa, você não precisa abrir uma Coca-Cola. É só você colocar a máscara com um elástico na nuca e o outro atrás da cabeça. Aí você ajeita o nariz e dá uma soprada. Se você sentir que está vazando ar, tenta dar uma ajeitada. Se continuar vazando, talvez seja o caso de testar com outro modelo. Se a máscara ficar mexendo assim, quer dizer que ela está com uma vedação boa. Por isso que é indicado fazer a barba, porque senão não veda direito. Isso é um dos motivos pelos quais pilotos de avião comercial não podem ter barba, por causa daqueles respiradores com oxigênio. Aquele teste de assoprar a vela serve para testar se a máscara é muito ruim mesmo, porque mesmo as de tecido que não se saíram bem nos testes, se você assoprar, a vela não se apaga. Ou seja, não quer dizer que se ela passar no teste da vela, ela seja boa. Quer dizer que ela não é muito ruim. Agora, se for em lugares abertos, se você observar o distanciamento de 1,5 metro a 2 metros, você pode usar qualquer tipo de máscara tranquilamente. As máscaras PFF2 seriam mais indicadas para lugares fechados, mas a PFF2 não faz milagres. Se você usar por muito tempo em lugares fechados com uma carga alta de vírus, não há uma garantia que você esteja protegido.
porque ela não filtra e veda 100%. E aquelas máscaras com válvula, inclusive essa PFF1 que testei e essas que você troca o filtro, não são indicadas por esse motivo, porque ela filtra somente de fora para dentro, mas não o contrário. Você pode até usar se der um jeito de fechar essa válvula. Aliás, essa é a melhor máscara que testei. Não falei dela antes porque elas são recomendadas mais para quem trabalha com um risco muito alto de contágio e também são bem mais caras. Não são recomendadas no dia a dia. Ela é melhor não por causa da filtração, mas por causa da vedação. Ela é feita de um material que parece uma borracha, que em geral veda melhor. Eu fiz o teste com a Coca-Cola e não senti nada de cheiro. A vedação dela é excelente. Usei primeiro com o filtro P2, que seria o equivalente a uma PFF2. Esse tipo de filtro, a nomenclatura é diferente. Depois testei com o filtro P3, que seria equivalente a uma PFF3, e filtra acima de 99% das partículas. Essa máscara seria ideal em um ambiente muito contaminado, tipo em uma sala em que é feita a intubação de pacientes com Covid, em que gera muito aerossol. Ela é indicada para radionucleídeos, ou seja, material radioativo até, que você precisa filtrar muito bem. E outra coisa importante, está sendo vendido no mercado uma máscara KN95. A KN95 é o padrão chinês, que seria equivalente à N95 americana ou PFF2 aqui no Brasil. O problema da KN95 é que tem alguns modelos que foram testados nos Estados Unidos e não tiveram uma eficiência mínima de 95%. A Anvisa publicou uma resolução em maio de 2020 com alguns modelos que foram reprovados por lá, mas já faz um ano e pode ter mudado. Você pode consultar no site do CDC americano o resultado de testes das máscaras KN95. Vou pegar uma fabricante como exemplo. Eles fizeram teste em 10 máscaras para cada modelo. Esse primeiro número é o teste que deu maior eficiência e esse segundo o que deu menor. Olha só a variação, o mesmo modelo deu 99,63 e outro deu 24. Agora essa de baixo foi péssimo, a maior eficiência deu 66 e a menor 39, bem longe dos 95 mínimos. Se clicar nesse link, aparecem todas as medições e explicações dos testes. Essa coluna aqui é a eficiência, olha só como foram ruins, 24, 28. Olha aqui a máscara, é bonitona, mas péssima para filtrar. Nos Estados Unidos, os órgãos de controle não fazem o teste de vedação. Aqui nessa página, eles colocam a melhor e a pior medição do mesmo modelo. Você vê que tem marcas e modelos excelentes. Olha essa, com 99%. Ela poderia ser classificada até como uma PFF3 aqui no Brasil, superior às PFF2. O problema é que os resultados variam muito. Tem modelos excelentes e modelos péssimos. Só olhando para a máscara não dá para saber. E tem muito modelo da KN95 que você prende na orelha, igual as máscaras cirúrgicas. Os modelos que vedam melhor são os que prendem na nuca e atrás da cabeça. Essas máscaras PFF2 normalmente são descartáveis. Em algumas embalagens você lê isso até. Mas durante a pandemia, em razão da escassez, até os fabricantes têm falado que dá para reutilizar. Você só precisa tomar alguns cuidados. Evite tocar na parte de fora e na parte de dentro do respirador. Tente pegar pelo elástico. Lave as mãos antes e depois de colocar a máscara. Guarde a máscara em um lugar arejado. Evite lugares úmidos, como o banheiro. O vírus sobrevive por mais tempo em ambientes úmidos, por isso não guarde em sacos plásticos fechados. Essas máscaras PFF2 e N95 não podem ser lavadas. E também não pode passar álcool ou desinfetantes caseiros ou qualquer outro tipo. E também não pode colocar em micro-ondas ou colocar em temperatura acima de 75 graus, porque isso pode estragar o elemento filtrante. O quanto dá para reutilizar vai depender muito do uso de cada um. Se você cuidar bem, dá para usar muitas vezes. Antes de sair com ela, veja se ela está vedando bem e o elástico está firme. Se estiver difícil passar o ar, pode ser que ela esteja saturada e é bom trocar. Mas lembre-se que a PFF2 já normalmente é mais difícil de passar o ar quando se compara com uma de tecido. Se você tiver um contato muito próximo de alguém com Covid confirmado, considere descartar a máscara. E se você for sair para lugares abertos ou bem ventilados, não tem necessidade de usar uma PFF2. Você pode usar uma de tecido, aí você vai ter a PFF2 por mais tempo.
Só que nenhum tipo de máscara garante a proteção 100%. Na verdade, dentre as várias medidas de proteção, ela é uma das últimas, não que não seja importante, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e apertar o botão curtir.